E aí, você que gosta de diversão e arte, a gente está aqui hoje no Tuca para uma conversa super especial com Elias Andreato. Primeiro, obrigadíssima então dessa conversa aqui agora. Eu queria começar, Elias, perguntando justamente para você. Eu acho que você tem uma história muito curiosa, que é essa. Quando eu vejo você contando sobre a sua história, você sempre retoma que você começou como camareiro, acabou chegando ao palco, né? E dali em direção, né, dentro do campo pensando a arte, aí esse espaço da criação no teatro. Queria que você contasse um pouquinho mesmo dessa trajetória. Bom, Bia, em primeiro lugar, queria agradecer a sua gentileza. E é um prazer, porque você sabe que o teatro vive da bondade de estranhos e de amigos. Então, toda a possibilidade de se divulgar o teatro para nós todos é um privilégio, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui também. Bom, a minha trajetória é uma trajetória curiosa, porque assim, eu comecei a fazer teatro amador na periferia. Venho de uma família classe média, baixa, sem aquelas coisas, sem poder aquisitivo, sem muita cultura. Meu irmão era um artista gráfico, plástico, primeiro torneiro mecânico, depois ele foi se virando. Então, a minha experiência artística se dá na minha juventude, com o teatro amador na periferia. Aí, eu vim parar no teatro profissional sem nenhuma formação acadêmica. Quando recito um poema, não é para ser aplaudido, mas sim para sentir corpos de homens e de mulheres, corpos tremerem e se transformarem em uníssono com o meu. O Fagundes, que inclusive está aqui em cima, fazendo O Vermelho, uma peça maravilhosa. Meu irmão fez um cenário para ele e meu irmão pediu para que eu fosse camareiro e contra-regra, para eu poder entrar nesse universo teatral profissional. Para viver, eu preciso de poesia e quero ver poesia em torno de mim. Foi assim que eu comecei a minha trajetória. Muito despreparado, nunca fui um homem bonito, franzino, pobre, enfim, não precisa chorar não, mas assim, com muitas dificuldades, né? Então foi muito árduo, até subir no palco. Me lembro na minha juventude, isso me tocava muito. Ninguém acreditava muito em mim. Para diverti-los, eu poderia inventar muitos fatos e criar histórias. Inventar é fácil, não me falta a capacidade. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Sabia que eu queria ser um artista, um ator, queria viver nesse mundo encantado. A partir do dia que eu vi a Maria Bethânia fazendo Rosa dos Ventos, falei, nossa, eu quero estar ali. Eu não queria ser a Maria Bethânia, não. E quando eu penso sobre a minha vocação, não tenho mais medo da vida. O teatro é um veneno. Depois de envenenado, não há mais remédio. É uma afeição de loucura. Sempre foi minha vocação. Dediquei a ele todas as horas da minha vida. Mas aquilo me tocou profundamente. E aí comecei a trabalhar como técnico. Foi um caminho bacana de aprendizado, muito legal. Fiz tudo o que você possa imaginar no teatro. Todas as funções eu participei ativamente, afinco. Então foi uma escola maravilhosa. Você fala sempre também muito dessa doação, né?
o teatro, né? Que justamente acho que faz parte dessa, acho que pelo que você conta é um aprendizado que vem da experiência e desse olhar o outro, né, o tempo todo. Essa seriedade com que você olha o teatro vem dessa sua experiência mesmo de olhar para aqueles que faziam e quando você estava nesse backstage mesmo, ou como é que você forma esse olhar para o campo do teatro? Olha, Bia, como eu venho da periferia e a gente não tinha muita informação naquela época, né? Para você conseguir um texto de teatro, eu me lembro que eu pegava 2 ônibus e ia até a USP, tirava xerox para poder ler um texto teatral. Fora esse lado de que as pessoas não botavam muita fé, que falavam para eu tentar outra coisa, aquilo me magoava muito. E, ao mesmo tempo, o teatro sempre foi muito generoso comigo. O teatro, ele transformou a minha pequena existência, ele me possibilitou um encantamento pela vida, um conhecimento. Então eu me sinto comprometido com o teatro. Eu sinto que eu devo isso a ele e toda vez que eu posso contribuir para alguém, é natural em mim. Isso não é uma frase feita, tanto que aqui no espetáculo tem o Rafa, que faz a peça, foi meu assistente na escola, o Guilherme foi meu assistente. Eu sempre dou espaço para os alunos. Quando eu vejo uma pessoa talentosa, me sinto na obrigação de contribuir de alguma forma. Você teve uma passagem de um trabalho dentro de um presídio feminino, não teve? Conta um pouquinho para a gente do que é essa experiência, porque eu acho que isso também é fantástico da gente pensar. Na verdade, eu fiquei 5 anos na penitenciária feminina da capital. E foi meu grande exercício de direção. As detentas escreviam os textos, eu encenava, cuidava de toda a preparação do espetáculo, com exercícios, tinha uma socióloga, uma psiquiatra, uma fotógrafa, um músico, e a minha função era dirigir o grupo. Isso foi uma experiência inesquecível. Na década de 80, a gente apresentava todo final de ano, na capela do presídio, aberto ao público. A diretora da época era uma mulher muito interessante, doutora Soraya Daia. A gente levava 400 espectadores por sessão, todo o dinheiro era revertido a elas, e fiz grandes espetáculos. E as pessoas começaram a me conhecer como diretor a partir desse trabalho. Também pensando uma outra característica sua que eu acho que é muito interessante, é essa coisa do tudo ao mesmo tempo agora, no sentido de, quando a gente começa a olhar, você está sempre envolvido em mais de uma produção, dirigindo, atuando, né? Você está o tempo todo na cena teatral mesmo, né? A gente olhando aqui na cena teatral de São Paulo, a gente vai sempre te ver aí em vários espetáculos, em várias produções. Como é que é isso aí no teu dia a dia mesmo? Na verdade é o seguinte, eu faço isso há muitos anos. Como eu nunca fui um ator desejado pela televisão, nunca falaram assim, eu quero esse ator maravilhoso aqui. Então a televisão, de uma certa forma, sempre foi um mundo à parte. Eu não cumpria alguma coisa, assim, pelo próprio tipo físico, eu tinha o cabelo crespo, o nariz grande, era magrinho, ninguém conseguia me enquadrar direito ali naquele veículo, assim, não funcionava. Embora, quando era jovem, até queria estar lá, porque todos os meus amigos iam para a televisão. Então, me senti, no começo, um pouco rejeitado, assim. Aí eu descobri muito cedo, que eu falei assim, eu comecei no teatro porque foi a minha grande paixão. É aqui que eu tenho que ficar. Isso é a minha história, é aqui. Então, eu foquei mais no trabalho teatral, fiquei quietinho no meu canto, fazendo as coisas. E desde muito tempo eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Como o teatro,
ele ocupa muito tempo e eu só faço isso, né? Eu me lembro que já na década de 80, eu me lembro que eu fazia Artaud de sexta, sábado e domingo, fazia escola de mulheres do Molière terça e quarta, à meia-noite fazia o Gosto da Própria Carne, no Ágora, com direção do Lágio, com a Maria Alice Vergueiro. Então, estava sempre fazendo muita coisa. Então, isso vem de uma prática, de um exercício. Isso não me cansa, o teatro não... Ele me toma um tempo, mas é um tempo prazeroso, assim, não... Quando você faz o que você gosta, né, eu acho isso bacana. Te devolve a energia que você dá para ele, né? E pensando um pouquinho, especificamente esperando Godot, o que você traz aí sobre essa montagem? Esse é um texto, como todo mundo sabe, um texto clássico, muito montado no mundo todo. Como ator, nunca tive ambição de fazer, já usei fragmentos, e quando eu perguntei uma vez para o Claudinho, aqui nesse teatro, o que ele gostaria de fazer, ele me falou, Esperando Godot. Aí falei assim, eu vou fazer para você. Aí coincidiu da Daís, a produtora da peça, querer montar esse espetáculo, ficou sabendo do Claudinho, aí me chamaram, enfim. Aí resolvi fazer de presente para o Cláudio Fontana. De presente porque eu trabalho com ele, já trabalhei algumas vezes, eu admiro ele não só pelo talento dele como artista, mas quando ele produz, ele é muito generoso com os outros atores, com todo mundo. E é bonito de você ver como uma pessoa pode produzir o melhor para o outro brilhar. Então, eu me senti um pouco assim na obrigação de devolver isso de uma forma carinhosa para ele. E aí, o que mais me comoveu no texto foi a humanidade dos personagens, e queria muito que o espectador, como eu não sou um intelectual, queria que o espectador saísse daqui entendendo alguma coisa, se sensibilizando por essa temática. E o que me motivou a montagem do espetáculo foi a questão do tempo. Talvez por eu ser mais velho hoje, acho que o tempo é muito veloz e o saber esperar em tudo na vida é uma arte. Então foi isso que me mobilizou no fazer o espetáculo, assim, de como é preciso saber esperar tudo na vida. Uma grande paixão, uma amizade, um grande amor, um trabalho, ou um salvador, um político que transforme a realidade do seu país. O saber esperar significa viver a sua existência com toda a integridade que o ser humano tem que ter, com a capacidade de raciocinar sobre tudo o que te cerca e ter o discernimento de ver qual é a importância desta angústia, né? O que ela te traz, o que ela provoca em você, para o bem ou para o mal, né? Eu acho que isso foi o que me mobilizou para fazer o espetáculo. Toda noite é igual, eles, o público, vão para suas casas e o resto é este vazio. Esse buraco negro assustador, sempre revelando nossa solidão. Todos os personagens que eu criei já dormiram na minha cama. O teatro é uma promiscuidade. O público vai jantar, gargalhar e comentar o quanto nós somos trágicos, engraçados, idiotas e românticos.